Antigamente diziam: cuidado, as paredes têm ouvidos. Então falávamos baixo, nos policiávamos. Hoje as coisas mudaram. Os ouvidos têm paredes. De nada adianta gritar. Este é o poema Tiranias, de Rui Proença, e durante muito tempo eu li esse poema como um diagnóstico perfeito da nossa situação atual. Um mundo onde vivemos uma epidemia de solidão, onde todos falam, mas poucos escutam, onde até quando somos ouvidos, raramente nós somos acolhidos de verdade, com atenção, com carinho, com presença. E nos meus estudos interiores eu comecei a pensar nesse poema também de um outro ponto de vista, do ponto de vista interno. Eu vou ler um trecho do Jack Cornfield que descreve exatamente esse processo interior. As paredes dos nossos compartimentos são feitas de medos e hábitos, de ideias que temos sobre o que deveria ou não deveria ser, do que é espiritual ou do que não é. Como certos aspectos da nossa vida foram esmagadores para nós, nós erguemos muros para nos proteger. Na maioria das vezes, não erguemos muros contra os grandes e universais sofrimentos do mundo ao nosso redor, a injustiça, a guerra, o preconceito, mas contra a nossa própria dor imediata e pessoal. Tememos aquilo que nos tocou e nos feriu profundamente, e é isso que precisamos examinar para compreender. Só quando nos tornamos conscientes dessas paredes em nossos próprios corações podemos desenvolver uma prática espiritual que nos abra para toda a vida. A reflexão vem a partir da leitura desse livro, A Path with Heart, do Jack Cornfield, que foi o meu professor no Mentor Mindfulness Training Program e que me deu a ideia para fazer esse vídeo, porque não são apenas os ouvidos lá fora que erguem paredes, como diz o poema do Rui Proença. Muitas vezes é o nosso próprio coração que vai criando essas divisões, esses compartimentos, como o Cornfield se refere. São muros invisíveis feitos de medos, de hábitos, de dor, que acabam nos isolando do, dos outros e também de nós próprios. Então é a partir desse lugar que eu quero te convidar para você mergulhar comigo nas quatro mentes imensuráveis: o amor, a compaixão, a alegria e a equanimidade, que são os ensinamentos do Buda, transmitidos pelo monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Eu vou ler um capítulo inteiro desse livro, porque não se trata apenas de teoria, mas de experiência. Essa é uma leitura que pode ser um exercício de presença e talvez uma primeira brecha para ajudar a colocar esses muros abaixo. Vem comigo então? As quatro mentes imensuráveis. No tempo em que Buda vivia, as pessoas de fé bramânica rezavam para irem para o céu, após a morte, para viver eternamente com Brahma, o Deus universal. Um dia, um homem brahmane perguntou a Buda: o que posso fazer para ter certeza de que estarei com Brahma depois que morrer? E Buda lhe respondeu: como Brahma é a fonte do amor, para morar com ele você deve praticar as moradas de Brahma, Brahma Viharas, ou as quatro mentes imensuráveis, que são amor, compaixão, alegria e equanimidade. Amor em sânscrito é Maitri, em Pali, Metta. Compaixão é Karuna, em ambas as línguas. Alegria é Mudita. Equanimidade, Upekesha, em sânscrito. E Upeka, em Pali. Vihara significa uma residência ou local de moradia. As quatro Brahma-viharas são as moradas do verdadeiro amor. Este endereço é muito maior do que um hotel 4 estrelas. É uma residência de 1000 estrelas. As quatro Brahma-viharas são chamadas de imensuráveis, porque, se forem praticadas, crescerão até abarcarem o mundo inteiro. Você se tornará mais feliz e todos à sua volta também ficarão mais felizes. Buda respeitava o desejo das pessoas de praticarem suas próprias crenças.
e por isso usou a própria língua do bramânico para encorajá-los. Se você gosta de andar em meditação, ande em meditação. Se gosta de meditar sentado, medite sentado, mas preserve suas raízes judaicas, cristãs ou muçulmanas. Este é o melhor caminho de realizar o espírito de Buda. Desconectado das suas raízes, você não consegue ser feliz. Se aprender a praticar amor, compaixão, alegria e equanimidade, você saberá como curar as doenças da raiva, aflição, insegurança, tristeza, ódio, solidão e apegos doentios. Alguns comentaristas de sutras disseram que Brahmaviharas não é o mais elevado ensinamento de Buda e que estes ensinamentos não podem acabar com todos os sofrimentos e aflições. Mas isso não está certo. Uma vez Buda disse para Ananda: ensine essas 4 mentes imensuráveis aos jovens monges, que eles vão se sentir seguros, fortes e alegres, sem aflições mentais e corporais, e para o resto de suas vidas eles estarão bem equipados para praticarem o genuíno caminho de um monge. Em outra ocasião, um grupo de discípulos de Buda visitou o mosteiro de uma seita próxima, e os monges de lá perguntaram: nós ouvimos dizer que Gautama, o professor de vocês, ensina as 4 mentes imensuráveis de amor, compaixão, alegria e equanimidade. O nosso mestre também ensina isso. Qual é a diferença? Os discípulos de Buda não souberam responder. De volta ao mosteiro, Buda disse a eles: qualquer um que praticar as 4 mentes imensuráveis, juntamente com os 7 fatores do despertar, as 4 nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, alcançará a iluminação de maneira profunda. Amor, compaixão, alegria e equanimidade são a própria natureza de uma pessoa iluminada. Estes são os 4 aspectos do verdadeiro amor em nós, em todos e em tudo. O primeiro aspecto do amor verdadeiro é Maitri, a intenção e a capacidade de oferecer alegria e felicidade. Para desenvolver essa capacidade, nós temos que praticar a escuta e o olhar profundos, para que saibamos o que fazer e o que não fazer para deixar os outros felizes. Se você oferece à pessoa amada algo que ela não precisa, isso não é Maitri. Você tem que ver a real situação daquela pessoa. De outro modo, o que você oferecer poderá trazer infelicidade para ela. No sudeste da Ásia, muita gente gosta demais de uma fruta grande e espinhosa, chamada fruto do durião, da árvore Durium zibetinus. Você poderia até dizer que muita gente é viciada nela. O seu cheiro é extremamente forte e tem algumas pessoas que, quando terminam de comê-la, colocam as cascas embaixo da cama para poderem continuar a sentir aquele cheiro. Para mim, o odor do durião é horrível. Um dia, quando eu praticava os cânticos no meu templo no Vietnã, havia um durião no altar que tinha sido ofertado ao Buda. Eu estava tentando recitar o Sutra de Lótus e fazia o acompanhamento usando um tambor de madeira e um grande sino em forma de tigela, mas não conseguia me concentrar de forma alguma. Finalmente decidi levar o sino até o altar e o coloquei de cabeça para baixo, aprisionando o cheiro do durião, para que assim pudesse recitar o sutra. No final, eu me curvei diante do Buda e liberei o durião. Se você me dissesse: Tai, eu lhe amo muito e gostaria que você comesse um pedaço desse durião, eu iria sofrer. Você me ama, você quer que eu esteja feliz, mas me força a comer o durião. Este é um exemplo de amor sem compreensão. Sua intenção é boa, mas você não tem a compreensão correta. Sem compreensão, o seu amor não é verdadeiro. Você deve examinar profundamente para ver e compreender as necessidades, aspirações e sofrimento de quem você ama. Todos nós precisamos de amor. Amor nos traz alegria e bem-estar. Amor é tão natural quanto o ar. Nós somos amados pelo ar.
Nós precisamos do ar puro para estarmos bem e sermos felizes. Nós somos amados pelas árvores. Nós precisamos das árvores para sermos saudáveis. Para sermos amados, nós temos que amar. Isso significa que nós temos que compreender. Para que o nosso amor continue, nós temos que tomar a ação ou inação adequadas para proteger o ar, as árvores e os entes queridos. Maitri pode ser traduzida como amor ou bondade amorosa. Alguns professores budistas preferem bondade amorosa, por acharem que a palavra amor é muito perigosa, mas eu prefiro amor. Às vezes as palavras adoecem e temos que curá-las. Nós usamos a palavra amor querendo dizer apetite ou desejo, como no caso de eu amo hambúrgueres. Nós temos que usar a linguagem com mais cuidado. Amor é uma bela palavra. Nós temos que restaurar o seu significado. A palavra Maitri tem suas raízes na palavra Mitra, que quer dizer amigo. No budismo, o significado principal do amor é amizade. Todos nós temos as sementes de amor dentro de nós. Podemos desenvolver essa maravilhosa fonte de energia, nutrindo o amor incondicional que não espera nada em troca. Quando compreendemos alguém profundamente, mesmo alguém que nos prejudicou, não podemos deixar de amá-lo ou de amá-la. Buda Sakyamuni declarou que o Buda da próxima era será chamado Maitreya, o Buda do amor. O segundo aspecto do verdadeiro amor é karuna, a intenção e capacidade de aliviar e transformar o sofrimento e aliviar as aflições. Karuna é geralmente traduzida como compaixão, mas essa palavra não é exatamente correta. Compaixão é composta de em companhia, e paixão, grande sofrimento. Mas nós não precisamos sofrer para remover o sofrimento de outra pessoa. Os médicos, por exemplo, conseguem aliviar o sofrimento dos seus pacientes sem experimentar a doença neles mesmos. Se sofremos muito, podemos ser esmagados e incapazes de ajudar. Entretanto, até que encontremos uma palavra melhor, vamos usar compaixão para traduzir karuna. Para desenvolvermos nossa compaixão, precisamos praticar a respiração consciente, a escuta e o olhar profundos. O Sutra do Lótus descreve Avalokiteshvara como o Bodhisattva, que pratica o olhar com olhos compassivos e a escuta profunda dos clamores do mundo. Compaixão contém um profundo interesse pelo outro. Você sabe que o outro está sofrendo, então você senta ao lado dele. Veja e ouça o outro profundamente para ser capaz de tocar sua dor. Você está em comunicação profunda, comunhão profunda com o outro. E só isso já traz algum alívio. Uma palavra ou ação compassiva, um pensamento compassivo pode reduzir o sofrimento do outro e levar alegria para ele. Uma palavra pode dar conforto e confiança, dissipar dúvida, ajudar alguém a evitar um erro, reconciliar um conflito ou abrir uma porta à libertação. Uma ação pode salvar a vida do outro ou ajudá-lo a aproveitar uma rara oportunidade. Um pensamento pode fazer o mesmo, porque os pensamentos sempre conduzem palavras e ações. Com um coração compassivo, todo pensamento, palavra e ação pode fazer com que surja um milagre. Quando eu era um monge noviço, eu não conseguia entender por que Buda tem um sorriso tão bonito se o mundo está repleto de sofrimento. Por que ele não está perturbado com todo o sofrimento? Depois eu descobri que Buda tem compreensão, calma e força suficientes. Por isso, o sofrimento não consegue dominá-lo. Ele é capaz de sorrir para o sofrimento, porque sabe como cuidar e transformar o sofrimento. Nós precisamos ter consciência do sofrimento, mas ao mesmo tempo reter nossa clareza, calma e força para podermos ajudar na transformação da situação. O oceano de lágrimas não pode nos afogar se Karuna estiver presente. Por isso, o sorriso do Buda é possível.
O terceiro elemento do verdadeiro amor é mudita, alegria. O verdadeiro amor sempre proporciona alegria para nós mesmos e para a pessoa amada. Se o nosso amor não trouxer alegria para nós dois, este não é um amor verdadeiro. Os comentaristas explicam que a felicidade se relaciona a ambos, corpo e mente, enquanto a alegria se relaciona principalmente à mente. O exemplo dado geralmente é este: um viajante no deserto vê um riacho de água refrescante e sente alegria. Ao beber a água, ele sente felicidade. Drishta Dharma Sukha Viharin significa viver feliz no momento presente. Não nos precipitemos em relação ao futuro. Sabemos que tudo está aqui no momento presente. Muitas coisinhas pequeninas podem nos proporcionar uma alegria tremenda, como ter a consciência de que temos olhos em boas condições. Só temos que abrir os olhos para poder ver o céu azul, as flores violetas, as crianças, as árvores e tantos outros tipos de formas e cores. Vivendo em plena atenção, podemos entrar em contato com coisas maravilhosas e revigorantes, e a nossa mente de alegria surge naturalmente. Alegria contém felicidade, e felicidade contém alegria. Alguns comentaristas disseram que mudita significa alegria empática ou alegria altruísta, isto é, a felicidade que sentimos quando os outros estão alegres. Mas isto é muito limitado e discrimina entre o eu e o outro. Uma definição mais profunda de mudita é uma alegria repleta de paz e contentamento. Nós nos regozijamos quando vemos outras pessoas felizes, mas nós também nos regozijamos com o nosso próprio bem-estar. Como podemos sentir alegria por outra pessoa quando não sentimos alegria por nós mesmos? A alegria é para todos. O quarto elemento do amor verdadeiro é o upekesha, que significa equanimidade, nenhum apego, nenhuma discriminação, equilíbrio mental ou deixar ir. Upa significa além de e ikishi significa olhar. Você sobe a montanha para ser capaz de ver além da situação toda, sem estar atado a um lado ou a outro. Se o seu amor tiver apego, discriminação, preconceito ou agarração pegajosa, não é verdadeiro amor. Gente que não compreende o budismo às vezes pensa que o pkesha significa indiferença. Se você tem mais de um filho, todos eles são seus filhos. O queixa não significa que você não tem amor. Você ama de uma forma para que todos os seus filhos recebam seu amor, sem discriminação. O queixa tem a marca chamada Samatha Jana, a sabedoria da igualdade, a habilidade de ver todos como iguais, sem discriminar entre nós mesmos e os outros. Em um conflito, embora estejamos profundamente preocupados, nós permanecemos imparciais, capazes de amar e de compreender ambos os lados. Nós largamos toda discriminação e preconceito e removemos todas as fronteiras entre nós mesmos e os outros. Enquanto nós valorizarmos mais do que os outros, ou nos vermos como sendo diferente dos outros, nós não teremos equanimidade verdadeira. Temos que nos colocar na pele do outro e nos tornar um com ele, se quisermos compreendê-lo e amá-lo verdadeiramente. Quando isso acontece, não há eu e não há o outro. Sem o piquecha, seu amor pode se tornar possessivo. Uma brisa de verão pode ser muito refrescante, mas se tentarmos colocá-la numa lata para que assim possamos tê-la totalmente para nós, a brisa morrerá. O mesmo acontece com o seu amado. Ele é como uma nuvem, uma brisa, uma flor. Se você aprisioná-lo numa lata, ele morrerá. No entanto, muita gente faz exatamente isso. Rouba a liberdade do seu amado até o ponto de ele não conseguir mais ser ele mesmo. Tem gente que vive para satisfazer a si mesmo e usa a pessoa amada para ajudá-lo a realizar isso. Isso não é amor, é destruição.
Você diz que o ama, mas se você não compreende as aspirações dele, as necessidades dele, as dificuldades dele, ele está numa prisão chamada amor. O verdadeiro amor permite que você preserve sua liberdade e a liberdade do ser amado. Isso é o piquecha. Para que seja amor verdadeiro, o amor deve conter compaixão, alegria e equanimidade. Para que a compaixão seja verdadeira compaixão, deve ter amor, alegria e equanimidade contida nela. A verdadeira alegria tem que conter amor, compaixão e equanimidade. E a verdadeira equanimidade tem que ter amor, compaixão e alegria contida nela. Esta é a natureza interexistente das quatro mentes imensuráveis. Quando Buda disse ao homem bramânico que praticasse as quatro mentes imensuráveis, ele estava oferecendo a todos nós um ensinamento muito importante, mas devemos contemplá-los em profundidade e praticá-los por nós mesmos, a fim de trazer às nossas próprias vidas estes quatro aspectos do amor e para as vidas das pessoas que amamos. Em muitos sutras, Buda diz que se você praticar as quatro mentes imensuráveis, juntamente com as quatro nobres verdades e o nobre caminho óctuplo, você nunca mais descenderá aos reinos do sofrimento. O Jack Cornfield, no livro A Path with Heart, dá ênfase justamente aos near enemies, ou inimigos próximos. Eles são traiçoeiros porque se parecem com virtudes, mas na verdade são imitações que nos afastam da experiência real. Este é um ensinamento que vem do Buda. Existem os inimigos distantes, fáceis de reconhecer, como crueldade, ódio, ciúme, má vontade, hostilidade. Com certeza todo mundo sabe o que é isso, mas também existem os inimigos que são mais próximos. São estados que se disfarçam de virtude, mas que na verdade são uma imitação. Eles nos afastam do verdadeiro amor, da compaixão, da alegria e da equanimidade. Então eu quero começar falando primeiro sobre a bondade amorosa, ou loving kindness, como se diz em inglês, e o inimigo próximo da bondade amorosa é o apego. Às vezes o apego pode até parecer amor, mas é baseado na separação. Porque você está separado de mim, eu preciso de você. Essa seria a lógica. Ele nasce do medo de perder, do, da vontade de ter controle, né, da necessidade de prender o outro. Então, o amor verdadeiro, pelo contrário, vai dizer: eu amo você como você é, sem expectativas, sem exigências, né? Como o Thich Nhat Hanh mostrou, esse é o amor verdadeiro. E o inimigo distante da bondade amorosa é a má vontade, é a hostilidade aberta. Com certeza você também experimenta isso muitas vezes no seu dia a dia. O segundo aspecto, a compaixão, tem como inimigo próximo a piedade. Também muitas vezes a gente sente isso no nosso dia a dia, né? Vem aquele pensamento: ah, coitado daquele ali, né? Coitada daquela pessoa. E a questão é que a piedade nos coloca numa posição de superioridade, ela cria distância, né? Como se você estivesse olhando pro coitadinho lá de cima. A compaixão verdadeira não é isso, né? É sentir junto com essa outra pessoa, né? É como se você dissesse: eu também compartilho dessa dor, eu também caminho por esse vale da vida, e é por isso que eu sinto a vontade de te ajudar, né, não é apenas, sentir essa piedade. E o inimigo distante da compaixão é a crueldade, aí é quando a pessoa realmente quer fazer mal ao outro e acaba sendo cruel. O terceiro aspecto é a alegria empática. E o inimigo próximo da alegria empática é a comparação. É quando, em vez da gente sentir alegria, né, ficar feliz com
com a felicidade do outro, com alguma conquista alheia, a gente ouve aquela vozinha: "Mas e eu, né? Quando é que vai ser a minha vez? Será que o que eu tenho é tão bom quanto ele, né? Ou por que eu sou melhor do que ele e não tenho o mesmo resultado, né?" Então essa comparação cria uma separação. A verdadeira alegria empática abre espaço para você celebrar de coração, com sinceridade, o sucesso, o florescer do outro. Já deu para perceber também que o inimigo distante da alegria empática vai ser a inveja. E finalmente nós temos a equanimidade, que seria o quarto aspecto, né? O inimigo próximo dela é a indiferença. A indiferença parece calma, mas na verdade é um afastamento, né? Você pensa: "Ah, eu não me importo mesmo, isso aqui não vai me afetar", né? É uma fuga da vida. A equanimidade verdadeira é o coração aberto, que toca tanto a alegria quanto a dor e que permanece presente em meio a todas as estações da experiência, se eu puder chamar assim, né? A equanimidade é tão importante que o Shinzen Yang diz que entre os elementos do mindfulness, para ele, da atenção plena, seria o que ele escolheria como o realmente fundamental, que é você não se deixar levar pelo que acontece, pelas suas sensações corporais, pelos seus pensamentos, pelas suas emoções, manter uma distância, mas ao mesmo tempo reconhecer tudo isso, né? E como o próprio Thich Nhat Hanh explicou no livro, não é um estado de indiferença, né? É você realmente se abrir para tudo que acontece, tanto o que é positivo quanto o que é negativo. Daí essa palavra que tem muitas sílabas em português, equanimidade. E o inimigo distante da equanimidade é a gente pode considerar a aversão ou até mesmo o preconceito, né? Ambos brotam do medo. Esses são os inimigos próximos e distantes das quatro mentes imensuráveis. Os distantes são fáceis de perceber, já os que estão mais próximos exigem mais atenção porque muitas vezes eles acabam se mascarando como virtude. Reconhecê-los é um passo essencial para que o nosso coração não fique preso em muros invisíveis, mas se abra de verdade ao amor, compaixão, à alegria e à equanimidade. E quando a gente entra em contato com esses ensinamentos, com as quatro mentes imensuráveis, os inimigos próximos e os distantes, a gente percebe como é que eles oferecem um vocabulário para a experiência. E ter um vocabulário é fundamental. Sem palavras, a gente fica perdido no labirinto das sensações. Com palavras, a gente ganha um mapa, uma forma de caminhar com clareza por dentro das nossas próprias jornadas espirituais e humanas. E é justamente isso que eu ofereço na Conversa Catalisadora de Insights, a CCI. É um espaço onde eu me coloco como um amigo espiritual, um Kalyana para juntos a gente encontrar as palavras que revelem o que está escondido, para dar nome aos muros invisíveis e transformá-los em portais. Quando você entra na página da Conversa Catalisadora de Insights, a primeira coisa que aparece é esse chamado. Eu gosto de começar assim porque a CCI nasce justo como uma resposta a esse cenário de solidão. Esta não é só uma conversa, eu estou falando de ter um espaço em que você pode se sentir visto e ouvido de verdade, sem fórmulas prontas. Aqui eu explico mais o que é a CCI, mais do que um conceito, um nome, é um lugar de confiança. É onde você pode chegar com todas as suas perguntas, as suas confusões e sair com raízes mais firmes. É uma conversa que catalisa porque dá direção. Se você for descendo aqui o site, seja no celular, seja no seu computador, você vai ver algumas sugestões do que a gente pode trabalhar juntos, tarô, cabala, cura energética, várias sugestões de livros para a gente fazer a leitura juntos, ou se você já leu e quiser fazer
aplicar os estudos, né, viver os ensinamentos, eu também posso te guiar e te ajudar nesse processo, né. Mais abaixo aqui você vai encontrar, um pouco mais sobre mim, né, para saber de onde eu venho, quais são os cursos que eu fiz, que conhecimento que eu tenho. Tem também os planos de acompanhamento com as diferentes modalidades, né, cada um tem uma jornada única, alguns precisam de um espaço mensal, outros querem mergulhar mais fundo, então cada plano é uma forma de manter a prática ao longo do tempo. Tem algumas vozes de confiança aqui, todas são amigas que fiz no Mindfulness Mentor Training Program. Inicialmente, nós começamos como colegas num treinamento que deveria durar alguns meses, e mais de um ano depois ainda estamos aqui nos reunindo toda quarta-feira de manhã. Então, agradeço a Bernadette, a Kátia, a Amy, que também, né, teve a gentileza de gravar um vídeo público. Depois você pode também explorar tudo com calma. Tem uma meditação do sorriso numa live que eu fiz, você também pode visitar o meu canal do YouTube para conhecer mais sobre mim, várias perguntas no FAQ. Então é isso, é só visitar a página se você quiser agendar uma sessão grátis para a gente conversar, basta clicar num dos botões. Se você se reconheceu nessas paredes, nesses muros invisíveis que a gente falou aqui nesse vídeo, talvez a conversa catalisadora de insights seja um espaço onde essas paredes podem começar a se dissolver. Eu te agradeço pela atenção. Amplexos alquímicos e até mais.